Olá, eu sou a Márcia, sou nutricionista da CEPAM e vamos a mais um vídeo do Piracicaba com Saúde. Os alimentos ultraprocessados são formulados industrialmente com grandes quantidades de açúcar, gordura e sal e também de aditivos químicos como corantes, conservantes, estabilizantes, emulsificantes, entre outros, que além da característica de prolongar a vida útil desse alimento, também tem outras características que a gente vai falar durante este vídeo. Esses alimentos não possuem um valor nutricional significativo. E do que são feitos esses alimentos ultraprocessados? Se a gente lembrar lá da característica dos alimentos, por exemplo, in natura e minimamente processados, a gente consegue identificar, por exemplo, que o milho é um milho, que uma maçã é uma maçã, que uma geleia de morango ainda tem característica do morango, por exemplo. Porém, o ultraprocessado, ele vai perdendo essa característica porque aquele alimento foi todo desmembrado, né? Ele foi dividido em várias partes e foi colocado junto com outros aditivos para dar outro sabor, outra cor, e a gente não tem mais uma identidade do que é aquele alimento. E por que devemos evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados? Porque, como eu já falei anteriormente, eles são nutricionalmente desbalanceados, pois contém muito açúcar, gordura e sal e tendem a ser consumidos em excesso. E isso vai trazer um prejuízo para a nossa saúde, ocasionando problemas de saúde como obesidade, doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, os alimentos ultraprocessados estão substituindo a nossa comida de verdade, que é feita a partir de alimentos in natura e minimamente processados, mudando também todo o nosso contexto de consumo, que nós precisamos pensar desde a produção desse alimento, a distribuição, a comercialização, a publicidade que é utilizada para vender esse alimento, afetando assim toda nossa cultura alimentar. E como saber, como distinguir se um alimento é ou não ultraprocessado? Uma forma prática de a gente descobrir isso é através da lista de ingredientes que está presente no rótulo deste alimento. Geralmente, um alimento que tem muitos ingredientes com nomes estranhos que a gente não consegue identificar na nossa cozinha é um alimento ultraprocessado. Uma dica: a lista de ingredientes ela é feita em ordem decrescente, ou seja, o ingrediente que mais contém aquele produto vai estar em primeiro lugar e o que menos contém vai estar em último lugar. Vamos ver um exemplo prático de leitura de rótulo de um alimento ultraprocessado. Aqui a gente tem o rótulo e a lista de ingredientes de um macarrão instantâneo. Os ingredientes da massa: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, reguladores de acidez, carbonato de potássio e carbonato de sódio, estabilizantes tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico e fosfato de sódio monobásico e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. Ingredientes do tempero: tempero sabor galinha caipira, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato disódico e guanilato disódico, anti-umectante dióxido de silício, aromatizantes, acidulante ácido cítrico e corantes caramelo 4 e natural urucum. Deu para perceber como esse alimento é ultraprocessado? Quantos nomes desconhecidos que nós não temos na nossa cozinha ele possui. Agora vamos comparar com o macarrão comum, aquele que a gente encontra na nossa casa. Quais são os ingredientes dele? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo e corante natural urucum. Você viu a diferença entre um alimento minimamente processado, que é o macarrão comum, e um alimento ultraprocessado? Hoje a gente conta com mais uma ferramenta que nos ajude na hora de fazer a escolha dos alimentos dentro do supermercado, por exemplo. São lupas colocadas na frente do alimento, no rótulo do alimento, que vai nos ajudar ali a identificar se aquele alimento tem muito açúcar adicionado, muito sódio ou muita gordura saturada. Isso vai nos auxiliar na hora de a gente escolher um ou outro alimento. Com esse recurso, fica fácil o consumidor identificar alimentos com excesso de açúcar, de gordura ou de sódio. Vamos falar agora das características dos alimentos ultraprocessados. Hipersabor. Com a ajuda do excesso de açúcar, sal e gordura e outros aditivos, os alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam extremamente saborosos e induzir o consumo em excesso. A publicidade dos alimentos ultraprocessados também ajuda a criar essa
a atmosfera de que eles são realmente irresistíveis e a gente não pode comer um só. Outro problema da gente consumir os alimentos ultraprocessados é que a gente vai acabar consumindo eles sem atenção, sem prestar atenção no que a gente está comendo. Por quê? Eles já estão prontos para serem consumidos, estão em embalagens, é só a gente abrir o pacotinho, né, abrir a latinha e consumir eles em qualquer lugar, dentro do carro, na mesa de trabalho, assistindo TV, sem que eu preste muita atenção, sem que eu precise sentar à mesa, use talheres e prato. A praticidade do seu consumo leva a gente a consumir ele em qualquer lugar. E aí o problema está em eu não prestar atenção naquilo que eu estou colocando para dentro da minha boca, consumindo, porque o cérebro tem essa dificuldade de registrar essas calorias, esse ato de comer quando a gente está fazendo outras atividades. E aí eu acabo perdendo a saciedade, a noção de saciedade quando eu como aquele alimento e acabo comendo em excesso e isso é muito prejudicial. Por exemplo, um pacote de biscoito recheado, ele contém a mesma caloria do que se eu estivesse comendo 8 filões, 8 pãezinhos. Isso é muita coisa, porque eu acabo consumindo, eu posso consumir esse pacote de bolacha recheada em 5, 10 minutos, a hora que eu estiver distraída ali vendo TV. Porém, os 8 filões eu não vou consumir no mesmo tempo que eu vou consumir essa bolacha recheada. Então eu posso consumir até ele durante o meu dia, e às vezes eu não vou chegar a comer 8 filões. Para vocês verem quanto é prejudicial esse comer sem atenção, além do que eu estou comendo sem atenção, um alimento extremamente calórico. Alimentos ultraprocessados são comumente vendidos nos supermercados, nos mercados, em promoções. Tipo, leve 3, pague 2, compre 3 litros e pague só 2 litros. Pague R$1 a mais e ganhe uma batata frita maior. Acho que vocês já viram isso nos supermercados, né? E qual o problema, desses alimentos estarem sempre nessas promoções, desses tamanhos gigantes, dessas proporções aí? Porque já são alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Vou falar isso durante o vídeo todo. E aí a gente vai comprar ele numa quantidade muito maior do que a gente geralmente vai consumir, Porque a gente acha que está levando vantagem, estamos pagando mais barato por aquele produto e a gente acaba consumindo em excesso. Então esse é um grande problema dos alimentos ultraprocessados, levando de novo a um consumo excessivo e podendo trazer doenças como obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis. Calorias líquidas são bebidas adoçadas como refrigerante, suco de pozinho, suco de caixinha, néctar de fruta, que contém muito açúcar na sua composição. Qual é o grande problema do nosso consumo em relação a essas bebidas? Como falei, são bebidas extremamente adoçadas, contém muito açúcar e a gente tem uma dificuldade de entender que essas calorias estão vindo através dessa bebida, pois o nosso organismo ele foi programado para beber água e a água não tem caloria. Pela não necessidade de eu mastigar esse alimento e pelo rápido esvaziamento gástrico, a gente acaba consumindo um excesso de calorias através das bebidas. Um alerta aqui para os pais. As crianças e os bebês são grandes consumidores de bebidas adoçadas e esse alimento não deveria ser oferecido para essas crianças. Reforçando então, alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos para crianças menores de 2 anos. Lembrem-se, crianças pequenas, os bebês, eles não têm vontade ainda, eles têm curiosidade, eles estão na fase oral, na fase de conhecer os alimentos. Então, quando a gente está consumindo algum alimento colorido ali próximo deles, eles vão querer experimentar porque faz parte da curiosidade deles, mas não necessariamente a gente tenha que oferecer esse alimento, ainda mais se ele for ultraprocessado. E se você acha que a versão 0 dessas bebidas vai ajudar aí porque não contém açúcar, você está enganado. O uso de adoçantes para a maioria da população não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Os adoçantes eles podem trazer prejuízo para a nossa saúde intestinal, que é muito importante para a nossa saúde em geral. Também vai trazer alteração de paladar, pois nós vamos ficar com um paladar viciado em alimentos mais doces. E isso é prejudicial também, além de outras alterações metabólicas no nosso organismo. Pais e cuidadores, tenham atenção a bebidas voltadas à criança que contenham adoçante, pois é muito prejudicial à saúde. A publicidade de alimentos ultraprocessadas, ela é muito agressiva e muitas delas são voltadas ao público infantil.
Devemos ser críticos quanto às informações veiculadas na propaganda desses alimentos, pois muitos sugerem que alimentos X ou Y são bons para a saúde porque contêm vitaminas, minerais, porque podem alterar nosso humor, deixando a gente mais feliz, ou mesmo pela praticidade que ele vai trazer, no dia a dia. Então precisamos ser muito críticos em relação a essa publicidade que vai vender o ultraprocessado. E para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre trocas saudáveis. Afinal, a gente precisa entender como é que a gente pode melhorar e substituir esses alimentos ultraprocessados por alimentos e comida de verdade. Como vocês puderam ver, os alimentos ultraprocessados podem trazer malefícios à nossa saúde se consumido em excesso. Portanto, o Guia Alimentar coloca que a gente deve evitar esses alimentos. Para isso, podemos pensar em trocas saudáveis. Por exemplo, por que não usar o macarrão cabelinho de anjo no lugar do macarrão instantâneo? Fazer uma pipoca caseira na panela em casa ao invés de oferecer salgadinho de pacote. E se a gente substituísse o petit suisse e a bebida láctea por leite com frutas? Tudo o que falamos hoje neste vídeo compõe o quarto passo para uma boa alimentação contido no Guia Alimentar para a População Brasileira: evitar o consumo de ultraprocessados. Percebam que o Guia Alimentar utiliza o verbo evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso não é proibido o consumo deles, porém, quando você tiver uma opção de alimentos in natura ou minimamente processados, prefira esses. E a regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira é: prefira sempre alimentos in natura e minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.